Você sabia que composto orgânico é toda a estrutura química que possui os átomos de carbono e hidrogênio? É isso mesmo. Os alcanos, que são os hidrocarbonetos mais simples que nós possuímos, são os compostos que possuem a maior quantidade de hidrogênios possível, possuindo a fórmula CnH2n mais 2. As funções orgânicas que foram surgindo a partir dos alcanos foram trocando hidrogênios por outras ligações químicas ou por outros átomos, como por exemplo o oxigênio, o nitrogênio, os halogênios e assim por diante. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Uma das maiores dificuldades encontradas pelos alunos quando vão estudar química orgânica é olhar para uma estrutura química e reconhecer quais funções orgânicas estão presentes naquela estrutura. Isso eu digo tanto para a química orgânica do ensino médio, quanto para a química orgânica da graduação. E por isso eu resolvi gravar essa aula para mostrar para vocês como que a gente reconhece as principais funções orgânicas encontradas e para que a partir de agora, quando vocês olharem para uma estrutura química, vocês consigam perceber aqui a presença de determinadas funções. Mais importante do que simplesmente decorar e encontrar funções orgânicas nas estruturas químicas é a relação e as características físico-químicas, as formas de reagirem, as características peculiares que cada função orgânica possui. Então, a forma como os átomos se ligam, o tipo de ligação, a quantidade de ligação que esses átomos realizam, diz totalmente respeito sobre as características daquela função orgânica. E a gente só consegue aprender isso, entender propriedades físicas, como solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, reações químicas pelos quais algumas funções participam, realizam e outras não, características de polaridade, apolaridade, eletronegatividade e assim por diante. Só é possível de ser entendido se a gente consegue reconhecer a estrutura química presente ali, as funções orgânicas presentes, reconhecer as funções de forma bem específica e as suas características. Só a partir disso que a gente consegue avançar na química orgânica. Portanto, essa aula de hoje tem como objetivo mostrar a função, o grupo funcional principal de cada função orgânica, a estrutura dessas funções e alguns exemplos que aparecem cotidianamente, ok? Vamos aqui para o quadro então. A primeira função orgânica que nós estudamos e precisamos entender são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Dentro dos hidrocarbonetos nós podemos ter os alcanos, os alcenos, alcinos e os hidrocarbonetos aromáticos. Para os alcanos, observe que o carbono ele pode fazer 4 ligações e no caso dos alcanos, esse carbono ele sempre faz as 4 ligações de forma simples, ou seja, vão ter 4 ligantes a esse carbono. Então ele pode estar ligado a hidrogênios ou pode estar ligado a outros carbonos. Essa então é a função orgânica para os alcanos. Como nós encontramos a representação química para os alcanos? RH. Todas as vezes que a gente vê R em química orgânica, indica para a gente cadeia carbônica. Então, RH é porque eu não sei quantos carbonos podem existir ali. É uma forma genérica de representar os alcanos. Tudo bem? Aqui eu trouxe exemplos CH3, CH3.
Reparem que esse carbono está ligado a esse e a outros 3 hidrogênios, enquanto esse carbono está ligado a esse e a outros 3 hidrogênios. Isso é um alcano. São carbonos que realizam 4 ligações simples e existe apenas carbonos e hidrogênios. O nome desse composto é etano e nós já discutimos e vamos continuar discutindo nomenclatura à medida que a gente vai avançando no estudo da química orgânica. Para os alcenos, já apareceu aqui uma insaturação, uma ligação dupla, e a representação da função, a estrutura que representa a função alceno, está aqui no quadro com o carbono ligado a outro carbono por uma dupla ligação. Então precisa haver aqui agora 2 carbonos e pelo menos 2 precisam fazer dupla. E os outros ligantes podem ser quaisquer um que seja carbono e hidrogênio, porque faz parte dos hidrocarbonetos. Como a gente pode encontrar na literatura representações de alcenos? Reparem que esse alceno aqui, ele não tem os hidrogênios vizinhos substituídos. Aqui já pode aparecer a primeira substituição representada por R, que indica cadeia carbônica. Então, ou seja, foi retirado um hidrogênio e inserido um carbono no lugar. Aqui retirou mais um hidrogênio e incorporou mais um carbono. E, portanto, esse carbono da dupla não tem mais a presença do hidrogênio. Reparem que sempre são os hidrogênios que vão sendo retirados. E, por último, pode aparecer uma representação de alcenos onde os carbonos da dupla, os carbonos da insaturação, não possuem hidrogênio. Como exemplo aqui eu trouxe o CH2. Repare que o carbono está ligado a esse aqui por uma dupla ligação, portanto ele só precisa fazer mais 2, que é com os 2 hidrogênios que estão representados. Esse composto é o eteno e nós também já estudamos bastante a respeito deste composto. Aqui nós temos o alcino. O alcino é um hidrocarboneto que apresenta uma tripla ligação. Então aqui agora nós temos a presença não de uma, mas sim de 2 ligações pi. Então aqui a gente tem todas as ligações sigma, aqui aparece a presença de uma ligação pi, e aqui nós temos a presença de 2 ligações pi, que são ligações um pouco mais fracas do que as ligações sigma. Esse carbono está ligado a esse por uma tripla e podem existir outros compostos ligados. As representações do alcino estão aqui embaixo. Então pode ter um alcino que não foi substituído ainda, aquele que teve os 2 lados substituídos, ou seja, foi retirado o hidrogênio e inserido carbonos nesse alcino. E aqui eu representei o alcino mais simples que nós temos, que é o carbono ligado a outro carbono por uma tripla, faltando apenas uma ligação que é feita com um hidrogênio na esquerda, um hidrogênio na direita. Esse é o etino. Embaixo eu estou sempre representando a nomenclatura, respeitando a regrinha da IUPAC. Lembrando que esses compostos podem apresentar nomes comuns ou também nomes comerciais. Além desses compostos, desses hidrocarbonetos, os alcanos, alcenos e alcinos, nós podemos ter compostos que são cíclicos, mas que não são compostos aromáticos, e nós podemos ter aqui a presença do anel aromático. O anel aromático é representado por ARH, lembrando que esse AR é indicativo de presença de anel aromático, e o exemplo clássico que nós trazemos aqui é o benzeno. O que esse composto tem aqui que eu representei de forma circular? Ele apresenta duplas ligações intercaladas e, portanto, apresenta uma característica de ressonância, e essas duplas, essas ligações pi, têm características completamente diferentes dos alcenos comuns e reagem de forma diferente, apresentam características físico-químicas diferentes. Então não é simplesmente para a gente decorar, é para que a gente possa entender que alguns compostos passam por reações que outros não,
devido às suas características, devido à quantidade de ligações, à presença de átomos ou não. E os compostos aromáticos não reagem da mesma forma que os alcenos não reagem da mesma forma que os alcanos e assim por diante. A partir desse momento, a gente começa a retirar hidrogênios e inserir aqui outros átomos, e aí nós denominamos de nomes diferentes, porque são funções orgânicas diferentes, com características diferentes. Aqui embaixo nós temos a presença de um carbono ligado a um halogênio. Assim como o R representa a cadeia carbônica para a química orgânica, o X representa os halogênios. Halogênios são átomos da família 7A, como exemplo o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, que são os principais halogênios encontrados. Então, todas as vezes que eu tenho um carbono ligado diretamente a um halogênio, nós temos aqui a função orgânica, identificação da função orgânica, estrutura e aqui a representação que pode aparecer na literatura, Rx. R indicando que tem a presença de um carbono, X indicando que tem a presença de um halogênio. Aqui eu trouxe o CH3, CH2, Cl, que é o cloroetano. Repare então que agora nós temos um halogênio, portanto, essa função é denominada de haloalcano ou haletos orgânicos ou haletos de alquila. Todos esses nomes podem aparecer na literatura, tudo bem? Tirando os halogênios, outro átomo que aparece com frequência é o oxigênio. Só que o oxigênio se liga de diferentes formas ao carbono e isso muda as características físico-químicas dos compostos. Nesse caso aqui, reparem que nós temos um carbono fazendo 4 ligações simples e ligado a esse carbono, um dos ligantes é a hidroxila, OH é indicativo de hidroxila. Então nós temos aqui uma hidroxila ligada a um carbono tetraédrico, um carbono que faz 4 ligações simples. Todas as vezes que a gente tem esse caso, nós podemos representar essa função por ROH. OH, mais uma vez, representa a hidroxila. Nós temos a função orgânica álcool. Exemplo do álcool aqui, dessa função, eu trouxe o CH3, CH2, OH, que é chamado ou representado por etanol. Etanol é o álcool etílico, é o álcool que nós temos presente aí em vários compostos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Está presente no álcool em gel, nas bebidas alcoólicas e assim por diante. Tudo bem? Hidroxila ligada a carbono tetraédrico, função orgânica álcool. Esse carbono não pode estar presente em anéis aromáticos de forma direta e esse carbono não pode ter insaturação, não pode ter dupla, porque se isso acontecer, será característico de outras funções orgânicas que nós ainda estudaremos, ok? Mais uma função que tem a presença do oxigênio, mas observe que agora o oxigênio está ligado entre 2 carbonos necessariamente. O oxigênio é um átomo da família 6A, possui 6 elétrons na camada de valência, portanto ele precisa de mais 2 ligações para estabilizar o octeto. Aqui ele está ligado a um carbono e a um hidrogênio, aqui ele está ligado a 2 carbonos vizinhos, um na esquerda, outro na direita. Aqui nós não temos mais a presença de um álcool. Esse oxigênio não tem as mesmas características da hidroxila, portanto é uma função orgânica diferente, representada por ROR. Exemplo aqui que eu trouxe para vocês dessa função é CH3OCH3, que é o metóximetano, e essa função é conhecida como éter. Tá ok? Não confundam éter com éster. Nós vamos discutir já já a função éster. O éter é quando eu tenho um oxigênio entre 2 carbonos. Tudo bem? Observem desse lado aqui. Já já a gente volta para os oxigênios, mas agora apareceu um outro átomo, que é o átomo de nitrogênio. Quando a gente tem um carbono ligado diretamente ao nitrogênio,
e esse carbono não tem a presença de uma carbonila, C-O, nós vamos ter a presença de uma função orgânica denominada de amina. A amina são as bases orgânicas, tem função e característica de base. E as aminas podem ter aqui os outros dois ligantes do nitrogênio seriam hidrogênio, então essa amina é uma amina primária. O hidrogênio pode ser substituído por um carbono, e aí nós temos a presença de uma amina secundária, ou todos os hidrogênios sendo substituídos por cadeia carbônica, onde nós teremos então uma amina terciária. Aminas, o nitrogênio é um átomo da família 5A, possui 5 elétrons na camada de valência, então ele precisa fazer 3 ligações. Sempre que o nitrogênio estiver ligado a um carbono, ele pode estar ligado nos outros dois ligantes aqui do lado, serem um hidrogênio, ou esses hidrogênios podem ser substituídos. Lembrando que a amina, ou as aminas, elas são provenientes da amônia. A amônia é um composto inorgânico de fórmula NH3. Então a gente substitui os hidrogênios por carbono, portanto nós passamos a ter função química orgânica denominada de amina. O exemplo da amina que eu trouxe aqui é CH3NH2, que é a metanamina, que é a amina primária mais simples que nós possuímos, ok? Voltando aqui então para os oxigênios, agora reparem que nós temos um carbono ligado ao oxigênio, mas por uma dupla ligação. Então agora tem uma ligação simples e uma ligação dupla, uma ligação sigma e uma ligação pi. Todas as vezes que a gente tem carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, nós denominamos essa estrutura de carbonila. Existem várias funções orgânicas que possuem a presença da carbonila, cada uma com suas características. Todas as vezes que a carbonila estiver na extremidade da cadeia carbônica e, portanto, nesse carbono estiver a presença de um hidrogênio, nós teremos a função orgânica aldeído. Então, o aldeído pode ser representado por RCOO, que é a carbonila H. Esse hidrogênio, no caso dos aldeídos, ele sempre vai aparecer, porque a carbonila de aldeídos sempre está na extremidade da cadeia carbônica, ou seja, o carbono precisa estar ligado a um hidrogênio, ok? O exemplo de aldeído que eu trouxe aqui é o CH3COOH. Esse aqui é o etanal. Repare que eu troquei o ol de álcool por al de aldeído. Quando a carbonila COO está entre dois carbonos vizinhos, reparem que na carbonila, né, o COO, tem um carbono na esquerda e um carbono na direita. Não é mais aldeído, agora é função orgânica cetona. Aqui está a representação da função e o nome que a gente dá para esse grupo que contém a carbonila vizinha a outros dois carbonos. Representação que aparece para cetonas RCOO, que é a carbonila, R'. O exemplo de cetona que eu trouxe aqui é o CH3COOCH3, que é a propanona, que possui o nome comercial ou nome comum de acetona, porque é a função cetona mais simples que nós possuímos. É a estrutura de cetona mais simples que nós podemos possuir, porque a carbonila está entre dois carbonos, ok? COOH. Repare que agora apareceu a carbonila e a hidroxila, e essa hidroxila está ligada no carbono da carbonila. Então nós temos a carbonila relacionada com a hidroxila, portanto nós temos uma carboxila. Quando nós temos a carboxila, que é COOH, nós temos a função orgânica ácido carboxílico. Esse hidrogênio é um hidrogênio ácido, ele pode ser captado com facilidade. Para a gente entender a característica ácida desse hidrogênio, a gente tem que reconhecer a função orgânica ácido carboxílico, que pode ser representado por RCOOH. O exemplo de ácido carboxílico que eu trouxe aqui é o CH3COOH,
que é o ácido etanóico, tudo bem? Essa hidroxila dos ácidos carboxílicos, ela pode ser substituída, e aí nós teremos os derivados de ácidos carboxílicos. Aqui embaixo eu trouxe alguns exemplos. Então reparem que agora nós temos a carbonila e o oxigênio, que estava ligado ao hidrogênio do ácido carboxílico. Esse hidrogênio foi retirado e inserido uma cadeia carbônica. Então nós não temos mais um ácido carboxílico. Todas as vezes que a gente tem C+O, e ligado a esse oxigênio tiver uma cadeia carbônica, nós temos função orgânica éster. Lembra que eu comentei para vocês, não confundirem éter com éster? O éster também tem a presença de oxigênio, mas na verdade são dois, e um desses oxigênios está ligado ao carbono por uma dupla ligação, que nós denominamos de carbonila. Os ésters, eles podem ser representados por RCOOR'. Então sempre tem que ter uma cadeia carbônica inserida ligada diretamente nesse oxigênio. O exemplo de éster que eu trouxe é o CH3, que é o etanoato de metila. Esses nomes, respeitando a regrinha da IUPAC, nós vamos estudando à medida que nós estamos tendo a química orgânica. Cada função que eu abordar aqui, características físico-químicas, propriedades físicas, reações que essas funções realizam, nós estudaremos também a regrinha de nomenclatura, ok? Um outro derivado de ácido carboxílico são as amidas. Amidas, olha só, é quando eu tenho um nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila. Por isso que eu disse aqui em cima que a amina, o nitrogênio não pode estar ligado a um carbono que tem o oxigênio ligado por dupla. Não pode ter uma carbonila, porque quando eu tenho nitrogênio ligado diretamente à carbonila, eu não tenho mais uma amina, eu tenho uma amida. E as amidas têm características físico-químicas diferentes das aminas. As amidas, então, é COON. Esse N também pode estar ligado a dois hidrogênios, a um hidrogênio e a uma cadeia carbônica, ou a duas cadeias carbônicas, que é o que eu representei aqui. Repare que essa amida, ela teve só um dos hidrogênios substituídos e o nitrogênio está vizinho à carbonila. Aqui nós tiramos um hidrogênio e substituímos por uma cadeia carbônica chamada de R', e aqui embaixo nós substituímos os dois hidrogênios que estavam ligados no nitrogênio por duas cadeias carbônicas. Isso pode acontecer, tudo bem? Todas essas três representações indicam a presença de amida. E a amida que eu trouxe de exemplo para vocês é o CH3COONH2, que é a etanamida. Daqui um pouquinho, pessoal, eu vou trazer moléculas mais complexas, né, estruturas mais complexas, e vou indicando cada uma das funções que vão aparecendo. Para finalizar essa aula, essa parte 1 da aula de reconhecimento de funções orgânicas, eu trouxe a função conhecida como nitrila, que pode parecer bastante diferente, mas também é um derivado de ácido carboxílico. Nesse caso, o carbono está ligado ao nitrogênio por uma tripla ligação. Tem que existir essa tripla. Se não existir a tripla, não será função nitrila, e sim amina ou alguma outra função que nós estudaremos. Tudo bem? O carbono, então, faz 4 ligações. No caso das nitrilas, o carbono tem que estar ligado ao nitrogênio por uma tripla. Então, só resta a possibilidade de mais uma ligação. Essa ligação geralmente acontece com outro carbono, portanto a representação dessa função orgânica na literatura é RCN, tudo bem? E aí a gente já fica subentendido que o carbono está ligado ao nitrogênio por uma tripla ligação. E o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o CH3C''N, que é a etanonitrila. Os nomes eu mencionei, eu expliquei para vocês, mas não se preocupem com regrinhas da IUPAC nesse momento. Regrinhas a gente estuda no decorrer das aulas.
Aqui vocês precisam focar no reconhecimento das estruturas. E a gente traz de uma forma um pouco mais didática, de forma isolada, para que a gente possa ficar bastante acostumado com as funções, mas depois a gente tem que treinar numa estrutura mais complexa, reconhecer a presença dessas estruturas, tudo bem? Não deu para trazer todas as funções orgânicas, as mais importantes, portanto eu vou gravar uma parte 2 com o restante das funções orgânicas e trazer também estruturas para a gente reconhecer, tudo bem? Bom, eu espero sinceramente que essa aula tenha ajudado vocês e se ela chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo.